Vamos ver se entrou no ar aqui. Muito bem, boa tarde, senhoras e senhores, meus amigos federalistas, simpatizantes e apaixonados pelo Brasil. Estamos aqui para falar com o professor Hermes Rodrigues Neri, que é coordenador do movimento Legislação e Vida. Deixa eu baixar esse rádio aqui. Isso é um rádio, né? Celular que fica fazendo barulho. E vamos falar hoje sobre um assunto gravíssimo que parece que pouquíssima gente se deu conta do que está acontecendo. E nós, federalistas, resolvemos trazer esse assunto à tona, porque nós já defendemos uma educação descentralizada há muitos e muitos anos, faz parte do projeto federalista, e o professor Hermes Rodrigues Neri, que vem acompanhando uma série de movimentações na Câmara e no Senado, ele percebeu que essa PEC, a PEC 15/15, que até o presidente Bolsonaro está tentando empurrar para 2022, ela é extremamente perigosa para o Brasil, e o professor Hermes vai realmente nos explicar o que é que acontece com essa PEC, por que ela oferece tantos riscos ao país, quando se observa lá é uma discussão meramente financeira, quando a discussão não deve ser essa, a discussão deve ser muito mais pedagógica e estratégica para o futuro do Brasil do que uma simples discussão financeira. Professor Hermes, está aí com esse jardim aí nas suas costas, né? Com o sol ainda fornecendo vitamina D, né? Que é tão importante para a saúde, e esteja à vontade para iniciar esse bate-papo sobre este problema do Fundeb, que pode afundar o Brasil pedagogicamente, culturalmente. Thomas, muito obrigado aí pelo convite, né, de partilhar essa conversa sobre esse tema que é relevante, porque amanhã, né, dia 20 de julho de 2020, a Câmara dos Deputados vai apreciar, né, a PEC 15, cuja relatora é a deputada professora Dorinha, né, a PEC do novo Fundeb, que tem como um prazo de validade até dezembro de 2020. Então, a PEC vai ser apreciada a partir de amanhã para ser votada na Câmara, depois vai para o Senado, e existe aí uma pressão muito forte, né, de vários grupos para que a PEC seja aprovada, né, do jeito que está, conforme está o relatório da professora Dorinha. E o que eu destaco, né, são vários pontos que a gente poderia estar tratando aqui sobre a PEC, que discorreria aqui horas a fio para falar sobre vários pontos, mas eu quero chamar a atenção apenas a um ponto que eu acho que é o mais importante, tá? Eu repito, a questão não é a questão do financiamento, tá? Não é a questão do recurso para o sistema de educação, não é essa discussão aqui, tá? A discussão é o seguinte, é que na PEC, ela coloca, se for aprovado como está, o caráter permanente do Fundeb. E existe uma pressão muito grande, né? Uma pressão muito grande, principalmente pelos partidos de esquerda, o PSOL e tantos outros, para que o Fundeb tenha o caráter permanente. Aí existem vários problemas, tá? Existem vários problemas que a gente precisa, então, conversar sobre isso. O que acontece é o seguinte, na verdade, quando o Anísio Teixeira, né, educador, Anísio Teixeira, que vem desde o tempo ele foi um dos signatários do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, da Educação Nova, de 1932. Alô? Alô, você está me ouvindo, Thomas? Pode prosseguir. Ah, tá. Pode prosseguir. Tá. Quando o Anísio Teixeira, que foi um dos signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, tá? Quando o Anísio Teixeira, ele
pegou a questão a ideia do financiamento dos fundos, do fundo de educação, que, aliás, essa ideia do fundo de educação para a escola, inclusive escola pública, que é o que defendia os signatários do manifesto dos pioneiros da educação nova, já desde os anos 20, né? A primeira iniciativa nesse sentido já foi nos anos 20, até antes do manifesto ser publicado. Mas o que acontece é o seguinte: o Anísio Teixeira, depois da era Vargas, né, depois da gestão do Capanema, ele retoma, né, a ideia do financiamento, tá, tendo como foco a questão do ensino primário, porque havia um problema no ensino primário que precisava ser resolvido, isso depois da era Vargas, depois da gestão do Capanema, tá, que, diga-se passagem, na gestão do Capanema, que foi um dos melhores ministros da educação, sem dúvida, mas a gestão do Capanema, que coincidiu depois com o Estado Novo, tá, foi uma gestão extremamente centralizadora. Aí houve uma divergência do Capanema com o Anísio Teixeira e com o grupo do Escola Nova, já sobre esse ponto, a questão da centralização, porque o Anísio Teixeira defendia que o sistema de financiamento tinha que ser num modelo descentralizado. Isso ele escreve no seu livro A Educação no Brasil e em várias outras obras, essa questão. E essa é uma questão muito importante para entender o funcionamento do sistema, tá? Então, para o Anísio Teixeira, tinha que haver o financiamento, tinha que criar condições para resolver principalmente os problemas que havia no ensino primário, mas num modelo descentralizado. Qual era o problema que havia no ensino primário? Era o seguinte, que quando acabou a gestão do Capanema, depois da era Vargas, foi que inclusive o nível de educação, principalmente no nível superior, era um nível bom. E no ensino médio também estava num nível bom. O problema era o nível primário, do ensino primário, por quê? Porque acontecia o seguinte, metade dos alunos matriculados no ensino primário, metade dos que cursavam o primeiro ano primário eram reprovados. Então, foi um fenômeno que o pessoal queria entender por que isso estava acontecendo. Porque o índice de reprovação em metade do primeiro ano primário. E a outra metade que conseguia ser aprovado, dessa outra metade não concluía o curso primário. Quem conseguia quem conseguia chegar até o fim do curso primário e ingressar no ensino médio, chegava até o ensino superior. Então, o problema estava no ensino primário. Então, o Anísio Teixeira, o que vai fazer? Depois da era Vargas, ele vai, então, junto com outros educadores, para trabalhar em cima da Lei de Diretrizes e Bases. Tá? O projeto da Lei de Diretrizes e Bases vai ser apresentado em 1948, no Congresso Nacional, tá? Portanto, depois já do governo Vargas, dessa primeira fase, depois ele retorna, né, no segundo governo, mas nesse período pós-guerra, em 48, entra o projeto na Câmara, no Congresso. Mas essa discussão em cima da Lei de Diretriz e Base vai durar 13 anos. Só em 1961 é que eles conseguem aprovar a Lei de Diretrizes e Bases, a Lei de Diretrizes e Bases para o ensino. Agora, qual era a discussão que demandou assim muito debate na época? Era assim, qual a filosofia que serviria de base para as diretrizes do ensino brasileiro, tá? Então, essa foi um dos pontos de convergência, de divergência que havia entre vários intelectuais, educadores, qual seria a filosofia de base para as diretrizes. Então, isso se arrastou até 1961, e quando foi aprovada a Lei de Diretriz e Base, foi aprovada, então, trouxe, então, nessa LDB, a iniciativa do financiamento, tá, para a educação, principalmente para o ensino primário, tá certo? Que era o problema que tinha que ser resolvido, mas num modelo descentralizado, que desse autonomia financeira e pedagógica aos municípios, às famílias, às escolas, aos professores. Esse foi o modelo que pensou o Anísio Teixeira. Só que aí o que aconteceu? Aconteceu que veio depois o regime militar, porque foi a LDB foi aprovada em 61, começou a ser executada em 62, logo depois veio o regime militar, e aí o regime militar, né, vai dar um outro direcionamento, praticamente a LDB vai estancar,
vai dar um outro direcionamento que não compete aqui agora a gente discutir, porque vai fugir do tema da nossa conversa. E quando chega a redemocratização, já no governo FHC, tá? O FHC, o Fernando Henrique Cardoso, vai chamar o Paulo Renato Souza, e o Paulo Renato Souza, o seu ministro de Educação, o que vai fazer? Ele vai retomar a ideia do Anísio Teixeira, tá? Da LDB. Então, vai vir toda uma discussão de uma nova lei de diretrizes e base. Só que, dentro dessa LDB, voltando à questão do financiamento para o Fundo de Educação. E aí vai surgir o que? O Fundef, tá? Que vai ser o Fundef antecedeu o FUNDEB. Só que o que aconteceu foi o seguinte, quando veio, então, Paulo Renato Souza, quando ele retomou a ideia de financiamento vinda do Anísio Teixeira, ele fez ao contrário do que o Anísio Teixeira propôs, tá? Em vez de ser um modelo descentralizado, como estava na LDB de 61, o Paulo Renato Souza trouxe um modelo centralizado. E começou aí no governo FHC todo um direcionamento para a educação brasileira, dentro desse conceito do financiamento, já com o Fundef, dentro de um modelo de educação centralizado que vai se acentuar no governo nos governos lulopetistas, principalmente na gestão do Fernando Haddad. E aí tem um ponto importante, que é o seguinte, o pessoal hoje, os conservadores, né, eles atacam muito, falam muito do Paulo Freire, com razão, evidentemente, mas também não vou trazer aqui o porquê agora, porque também não é o foco da nossa conversa, mas esquece que hoje, tá, há um outro intelectual, um outro educador, que está tendo muito mais influência em todo o professorado do país, em toda a rede de educação do país, nas universidades principalmente, nos meios acadêmicos, de esquerda, que é o professor Demerval Saviani. Então, o Demerval Saviani, ele que está por trás, praticamente, de todo o direcionamento ideológico, tá? Que vai dar um Sistema Nacional de Educação. O Fernando Haddad, através da PEC 59 de 2009, vai criar toda a estrutura para o Sistema Nacional de Educação centralizado, altamente centralizado, portanto, como eu estou te falando, diferente da proposta do Anísio Teixeira, tá? Nesse aspecto, altamente centralizado, e foi aí, com esse modelo centralizado, depois da PEC 59 de 2009, com a formação do Sistema Nacional de Educação, que visa, né, esse sistema a gradualmente chegar no Sistema Único de Educação. Sistema Único de Educação, que significa uma espécie de pensamento único como diretriz para todo o ensino brasileiro em todos os níveis, desde o primário até o superior. Aí é que está o problema. O que aconteceu? O Fundeb, que depois vai vir, o Fundeb que vem depois na sequência do Fundef, ele, na verdade, ele foi aprovado provisoriamente. Ele era aprovado sempre um período de 10 anos, tá? E nessa provisoriedade do Fundeb, o que acontecia? Os professores começaram a perceber, tá? Principalmente os conservadores, né? Que junto com o Fundeb, junto com o financiamento, havia o quê? O Plano Nacional de Educação, os fóruns de educação em todos os níveis, e havia uma agenda progressista, uma agenda marxista, uma agenda ideológica esquerda, que foi se infiltrando, foi se disseminando em toda a rede de ensino, em todos os níveis, e aí com aquele condicionante, quer dizer, as escolas que não seguissem o que havia sido decidido no Plano Nacional de Educação, poderia ter o recebimento dos seus recursos comprometidos. Então, quer dizer, quando o Fundeb era provisório, começou a haver reação não só dos professores, como da sociedade, em relação a essa agenda progressista, marxista e outras ideologias, né, afins, dentro das escolas. Por isso que vai começar a surgir, principalmente depois de 2010, na década que está terminando esse ano, uma reação que você percebeu, uma reação da sociedade contra essa agenda. Daí dá para entender o movimento Escola Sem Partido. O movimento Escola Sem Partido foi uma reação a essa doutrinação ideológica, tá?
que estava acontecendo nas escolas. Tá? E aí o que aconteceu? Só que o Escola Sem Partido, ele veio como uma reação combatendo os efeitos dessa situação, mas não as causas. O Najib é grande amigo meu, conheço ele, faz um trabalho fantástico, eu gosto muito da pessoa dele, pessoa correta. Ele chamou atenção a essa questão da doutrinação ideológica e depois, né, os movimentos conservadores do Brasil, a direita, que veio com força na eleição, já começou a ter uma certa força já em 2014, mas foi crescendo a partir das grandes manifestações de 2015, após o impeachment da Dilma Rousseff, e foi num crescente até chegar nas eleições de 2018 e elegeu o Bolsonaro presidente, que, de uma certa forma, ele catalisou, né, as bandeiras do conservadorismo brasileiro e foi eleito. Naquele momento, né, no final de 2018, começo de 2019, nós tivemos uma oportunidade ímpar na história da educação do Brasil, desde 1930, quando foi fundado o Ministério da Educação, para fazer uma mudança de paradigma das diretrizes da educação, dos rumos das diretrizes da educação no Brasil. Mas essa mudança de paradigma ainda não aconteceu por diversos fatores, tá certo? E agora nós temos aí a votação do Fundeb. O que eu estou chamando a atenção aqui, muito rapidamente, aqui nessa conversa, é o seguinte, que se o Fundeb agora for aprovado em caráter permanente, o que vai acontecer? Esse projeto, esse modelo altamente centralizado, que começou com o Fernando Henrique e se assentou na gestão Haddad, vai se consolidar. E aí, o que vai acontecer? Essa agenda progressiva, relativista, corrosiva dos valores da família, dos valores da liberdade individual e uma série de outros valores, que são os valores da moral cristã, principalmente, tá? Vai ficar muito mais difícil depois a sociedade reagir, os professores conservadores, inclusive, reagir, as famílias. Por quê? Porque aí as escolas vão ter que seguir o que está no Plano Nacional de Educação. E essa agenda progressista está disseminada no Plano Nacional de Educação. E aí o que vai acontecer? Quando houver a reação, se o Fundeb for permanente, e é uma PEC, portanto é uma emenda constitucional, não vai ter como você reagir, porque aí o STF vai vir, tá? E vai dizer, não, vai ter que cumprir o que está na Constituição. Aí fechou. Então é o seguinte, há vários outros pontos em relação ao Fundeb que a gente poderia tratar, mas não vou tratar aqui agora, porque não é o que convém nesse momento. O que precisamos entender, principalmente os conservadores no Brasil, é que se o Fundeb for aprovado agora em caráter permanente, não vai dar para fazer mais nada. A doutrinação ideológica vai continuar com mais força, com mais peso, muito mais disseminada, e aí o que vai acontecer? Não vai ter como reagir. Então, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que evitar a aprovação do Fundeb como caráter permanente, que ele continue por 10 anos como provisório, aí sim a gente vai ter tempo, tá, para se organizar e rever muito daquilo que o Haddad fez na sua gestão, que é o que, infelizmente, nem na gestão do Vélez Rodrigues, nem na gestão do Weintraub, apesar que o Weintraub teve consciência disso, tá certo? Porque ele se manifestou pelo Fundeb por mais 10 anos, tá certo? Mas, infelizmente, ele saiu, agora entrou um novo ministro, muito recentemente, e eu não sei se ele tem ainda consciência dessa problemática, não sei se vai ter força para poder fazer o enfrentamento que se faz necessário, e é isso que nós estamos vivendo agora. Então, estamos chamando a atenção em relação a isso. O caráter permanente do Fundeb não pode ser aprovado nessas condições. Por quê? Porque o modelo é centralizado. Agora, se o modelo fosse descentralizado, como pensou o Anísio Teixeira naquilo que estava na LDB de 61, aí a história era outra, tá certo? Agora, como você é federalista, Thomas, eu gostaria que você também agora desse a sua contribuição nessa nossa conversa informal, tá? Porque se a gente conseguir tirar o caráter permanente do Fundeb e termos mais 10 anos, aí sim, diante de um governo que é conservador, tá certo? Poder fazer um trabalho para viabilizar efetivamente o federalismo pleno a partir da educação.
tá? Para que os municípios tenham efetiva autonomia pedagógica, autonomia financeira, e as escolas particulares também sejam respeitadas, né, nas suas atribuições, para que a gente possa efetivamente viabilizar um sistema de educação que traga efetiva qualidade, porque esse sistema altamente centralizado e altamente ideologizado não garantiu a efetiva qualidade de educação no Brasil, cujos resultados concretos aí estão para todos verem. Então, é isso que nós estamos chamando a atenção, estamos conversando com os tomadores de decisão, e eu gostaria agora de ouvir você a respeito do que você tem a dizer, principalmente no aspecto do federalismo pleno, a partir da educação nesse sentido. Olha, professor Hermes e amigos, evidentemente que se trata de uma medida que pode ser classificada como um jabuti socialista, né? Sabe? Porque realmente não tudo isso que você demonstrou, ele já vem procurando implantar isso, né? Há muito tempo. Eles vêm fazendo isso em fatias, né? E é lamentável que o presidente não tenha enxergado isso, realmente perdeu a oportunidade já no início do seu governo de rever esse assunto do Fundeb, fazer uma revolução realmente no processo de descentralização da educação para os estados e municípios, até porque essa PEC ela não deveria sequer ser apreciada no Congresso. Eu estou aqui com a Constituição, ó, né? E a Constituição aqui fala no seu artigo 60 que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta, coisa e tal, né? Mas não será objeto, no parágrafo 4º, né? Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado. Ora, isto é uma emenda que, juntamente com as outras, em fatias, vão abolindo a forma federativa do Estado, porque a educação ela passa a ser absolutamente centralizada, né? Hoje está se discutindo, o foco da discussão está na questão financeira. O Fundeb, o governo central financia R$4 de cada 10 que custa um aluno hoje para os cofres públicos, né? Então, estados e municípios arcam com R$6 e o governo central arca com R$4. E fica discutindo que quer deslocar esse custo para 2022, para que seja incluído juntamente com o Renda Brasil, né? Que é a nova configuração do Bolsa Família. Quer dizer, tudo isso são medidas que não são federalistas, não tem nada a ver com federação, sabe? É verdade que o governo central precisa auxiliar suplementarmente quanto necessário, né? Isso está descrito na própria Constituição, as concorrências, as atribuições concorrentes, né? Mas cada vez mais a União vai chamando para si, sabe? Todas as atribuições, todo o protagonismo que deveria ser da sociedade está sendo cada vez mais do governo central, né? Então isso é muito ruim, sabe? E eu não sei se o presidente Bolsonaro enxergou. Eu sei que ele é um patriota e ele é anticomunista, né? Não conseguiu enxergar essa bomba relógio, sabe? Que agora realmente se torna uma bomba instalada de efeito retardado e permanente se for aprovada essa PEC. Você bem disse, professor, que se a coisa for discutida no Supremo Tribunal Federal, o Supremo, por uma conveniência ideológica dos seus membros, da maior parte dos seus membros, simplesmente não vai dar ouvidos, não vai dar provimento a uma eventual ADIM, né, uma de inconstitucionalidade, por conta de ferir
o artigo 60 da Constituição. Então, realmente, é uma coisa de conveniência, né? Porque, não, isso aqui é um assunto do Congresso. O Congresso aprovou, né? Está tudo certo. Mas é engraçado que, nas outras questões, o Supremo se mete até no Congresso, se mete no Poder Executivo, e tudo por uma questão de conveniência, né? Então, eu acho que a única coisa que se poderia fazer agora, neste momento, durante o início do processo de votação da PEC, que vai levar algum tempo, vai levar talvez aí uns 2 meses, né, professor? Porque tem que ter votação na Câmara, depois ir para o Senado, depois voltar para a Câmara, enfim, se houver modificação, que nós temos que, no mínimo, tirar o caráter de permanência, né, de permanência, enfim, né, de ser definitivo, tá? No mínimo tem que se tirar isso, né, para ficar com 10 anos, pelo menos, né? O que a gente precisa fazer, é isso? Claro, o que a gente precisa fazer agora é assim, a PEC está aí, o relatório vai ser discutido, tá? E aí, na discussão, a gente já sabe que vai vir toda uma retórica, toda uma pressão, inclusive emocionalista, sobre várias outras questões, etc. Mas é o seguinte, para a gente não perder o foco, porque não vai dar para discutir os outros pontos, que o tempo agora é muito curto, o que a gente precisa fazer? Os conservadores no Brasil, principalmente os professores, tá? Que estão ligados à educação, o que a gente está trazendo aqui a discussão não é a questão do financiamento, tá? Vamos ter essa distinção. O questionamento está no modelo centralizado, que se for aprovado em caráter permanente, aí sim, aí a doutrinação ideológica vai imperar e não vai ter mais o que fazer. Então, é isso que nós estamos chamando a atenção. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa evitar a aprovação do caráter permanente. Esse é o ponto, esse é o foco. Depois, se for por 10 anos, aí a gente vai ter tempo, tá, para fazer um trabalho para discutir outros pontos que são importantes na questão do financiamento, na questão do modelo, na questão do sistema, a questão do Conselho Nacional de Educação, os seus critérios da escolha dos conselheiros, uma série de outras questões pertinentes à questão da educação, né? Mas aí é outra etapa. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, se agora a gente não resolver essa questão do caráter permanente e evitar, se ele for aprovado, se essa PEC for aprovada com o caráter permanente, aí não vai dar para fazer mais nada só daqui a 30 anos, e se tiver muita mobilização muito forte, porque é uma PEC, vem Supremo, que está ideologizado, etc. É isso que nós estamos chamando a atenção. Então, nós temos ainda, né, apesar do tempo ser muito curto, evitar a aprovação do caráter permanente. E depois, aí a gente vai, são outros pontos a serem trabalhados, mas a gente teria tempo para isso. Então, eu penso que hoje, Tom, nessa live, nesse rápido bate-papo, a nossa mensagem que a gente queria passar é essa, tá certo? Eu agradeço aí a abertura, a disponibilidade sua, e da gente poder estar tendo essa conversa, e a gente, então, vamos acompanhar a partir de amanhã, dia 20 de julho de 2020, que começa a votação. Vamos ver os desdobramentos disso, vamos ver a posição do ministro atual em relação a isso, vamos ver como que a coisa progride nesse sentido, o que a gente pode fazer, e vamos pedir a Deus que essa PEC, ela não aprove o caráter, que os deputados e senadores não aprovem o caráter permanente, para que a gente possa ainda fazer alguma coisa nesse sentido. Deixa eu dizer uma coisa para quem está nos acompanhando, e são poucas pessoas, parece que a questão de cultura e educação realmente também baixou no Brasil, né? Então, isso realmente é bastante preocupante. Mas quem estiver ouvindo, quem estiver acompanhando, e concordar e se preocupar com o tema, que repasse adiante, né, esse vídeo, essa live é bem curtinha, nós estamos já partindo para o final, para que mais e mais pessoas tomem conhecimento. De nossa parte, o que é que nós vamos fazer? Nós já combinamos, todo mundo sabe que eu sou fundador do Movimento Federalista, enfim, mas também coordeno a Convergências, né? A Convergências é uma coalizão de movimentos, na qual o próprio Movimento Federalista
faz parte também. Então, nós vamos construir agora, criar uma carta dirigida aos parlamentares, né, com a assinatura da Convergências e do Movimento Legislação e Vida, da qual o professor Hermes Neri é coordenador nacional, né, e nós vamos, então, enviar essa carta para... Oi? Não entendi? Pode falar, Thomas, estou te ouvindo. Ah, tá. É que tinha sumido a sua imagem e ouvi o som. Não, é que eu estou com um pessoal aqui, mas pode continuar. Ah, muito bem. Então, eu pensei que tinha um urso aí, né? Apareceu um urso aí. No... Já pensou um urso atacando, cara? Não estava não. Pode contar. Muito bem. Então, nós vamos agora criar uma carta a quatro mãos aqui, né, com o Movimento Legislação e Vida e com a coordenação da Convergências. Nós vamos atrás das assinaturas e vamos encaminhar isso aos parlamentares, ao ministro da Educação, ao presidente da República, chamando a atenção de que o engessamento de algo que seguramente não vai dar certo, porque nada do que é centralizado dá certo, e além de ser completamente inconstitucional e imoral do ponto de vista do princípio federativo, eu penso que a gente vai conseguir ainda chamar a atenção dos parlamentares, porque parece que o assunto está sendo levado assim, sabe? A PEC vai ser aprovada daquele jeito assim, todos que estiverem sentados permaneçam sentados se concordarem com a proposta. Thomas, inclusive o próprio Rodrigo Maia, inclusive o próprio Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, ele é a favor da PEC, ele está defendendo a PEC integral, que seja permanente. O discurso de vários parlamentares é esse, não, agora é a hora de aprovar isso permanente, vai ser... Então, a pressão está muito forte, os discursos estão sendo muito emocionalistas, e as pessoas não estão percebendo que se havia uma indignação, uma insatisfação e uma inquietação por conta da doutrinação ideológica nas escolas, seja lá qual for, ela vai piorar se for votado o caráter permanente do Fundeb. É isso que eu estou chamando a atenção. Tá certo? Aí é caixão, né? Aí é caixão, entendeu? Realmente é caixão, porque nós já temos um problema gravíssimo de educação no Brasil e a questão agora simplesmente vai cair numa espiral de decadência total, sabe, do processo educativo, porque eles vão empurrar o que eles quiserem, sabe, com todo esse aparelhamento que existe hoje, com esse viés socialista, com esse viés relativista, o relativismo moral, enfim, o fim é o fim, o início do fim da sociedade brasileira. Vai ter aquele condicionante. Se não fizer o que está no Plano Nacional de Educação, quer dizer, se não rezar a cartilha que está disseminada no Plano Nacional de Educação, não tem verba. Então, quer dizer, essa camisa de força ideológica que precisa ser evitada. Aí não vai adiantar a escola sem partido, não vai adiantar mais nada. Então, o que a gente quer chamar a atenção é em relação a isso. O modelo tem que ser descentralizado, que haja autonomia pedagógica e financeira das escolas, tá certo? Claro. Para que a gente possa efetivamente alcançar aquela qualidade de educação que tanto se deseja. Exatamente, não tem saída, tem que ser descentralizado, tem que dar autonomia. Quem quiser conhecer os conceitos de um projeto descentralizado de educação, é só entrar na página do Movimento Federalista, na página do Federalista também, federalista.org.br, tem tudo lá. Claro, não é um projeto amplo, né? Até porque quem tem que desenvolver os projetos de educação são os próprios estados e cidades, né? Então, não tem como ser diferente. Mas, pelo menos, se a gente conseguir dar uma segurada, porque nós precisamos ganhar tempo, nós temos de ganhar tempo para conseguir
criar, né, reverter esse processo de centralização com a conscientização da sociedade, para que a sociedade pressione os seus representantes pela revogação da PEC futuramente, e se for aprovada, ou até, quem sabe, né, a gente consiga demover os parlamentares aí, ou criar alguma situação interna para que a gente consiga amenizar o impacto, né, do peso dessa PEC sobre a sociedade brasileira, que não percebeu o que está acontecendo. Mas eu acho tanta gente difícil usando máscara à toa, e as pessoas vão acabar engolindo mais esse negócio também. Acho muito difícil, porque se você pegar o processo, vinha um processo de anos de organização da esquerda no país, de décadas, tá certo? De aparelhamento. Isso é fato, tá? O aparelhamento, principalmente nas universidades, no ensino médio também, etc. Então, o que acontece? Nós estamos formando uma associação de professores, professores conservadores, tá? Eu vou pedir depois para você disponibilizar na descrição do nosso vídeo o nosso e-mail, tá? Porque nós vamos ter que formar uma associação de professores, porque a esquerda tem várias associações, não é uma não, são várias associações, várias entidades, várias ONGs, vários fóruns, vários grupos, vários líderes, tá certo? Sim. Que há décadas vem trabalhando, fazendo pressão para chegar onde chegaram, sem os resultados de efetiva qualidade de ensino, que os resultados aí estão, tá certo? A realidade está mostrando que os resultados não vieram, os resultados esperados, tanto para os alunos quanto para os professores, etc, etc. Por causa do modelo, como a gente apresentou aqui. Depois, claro, numa outra conversa, a gente pode depois tratar só da questão de outros pontos em relação à questão do modelo do sistema educacional, Sim. etc. Mas o que precisa ser feito agora é retirar o caráter permanente, tá certo? E depois, ganhando tempo, se for assim por mais 10 anos, aí nós vamos mobilizar os professores, porque, olha, Thomas, uma boa parte do professorado não concorda com essa agenda que estão se enfiando agora abaixo, não. Uma boa parte. Só que não estão organizados. Agora, a esquerda está organizada. A esquerda está organizada, é uma minoria muito barulhenta, faz muito barulho, faz muita pressão e influencia os tomadores de decisão. E nós, conservadores, não temos esse nível de organização. Então, nós vamos ter que nos organizar através de não só dessa nossa associação, como de outras, para que a gente possa fazer o contraponto e que a gente retome aquele debate que houve. Lembra que eu te falei que foram 13 anos de debate, de 48 a 61, sobre qual filosofia deveria ser a base para o sistema educacional brasileiro? Nós vamos ter que... E havia naquele debate, Thomas, a discussão entre centralização e descentralização. Isso fez parte daquele debate, tá? Então, o que acontece? Nós vamos ter que retomar esse debate, que, aliás, não foi só nesse período, foi também o mesmo debate dos anos 20. Se você pegar o debate dos anos 20, que antecederam a criação do Ministério da Educação, era esse debate que havia também, tá certo? Então, nós vamos ter que retomar esses debates para encontrar realmente os rumos, tá, da educação brasileira para o enfrentamento dos seus desafios e chegar àquele nível de qualidade que nós desejamos, mas no modelo que seja realmente, comprovadamente, mais adequado. Perfeito. É isso, meus caros. Eu acredito que o assunto foi bem explorado, ele foi bem focado na questão referente a essa PEC. Reitero aqui os agradecimentos ao professor Hermes por ter se disponibilizado a nos falar. Ele parece que já caiu, inclusive. Vamos ver se ele volta aí. E ele tem que estar com compromisso agora às 5 horas, e não sei se não derrubou a ligação ou está voltando aqui, ó. Está voltando. Um minutinho só, por gentileza. Já vou aderi-lo aqui. Tá bom. Pronto, voltou. E eu pensei que o urso tinha lá sequestrado você já. Não, é que eu fui dar... Eu estava com o pessoal aqui, o pessoal acabou subindo para casa aqui, e tá um pouco frio aqui, então eu falei, não, vai para casa lá que tá frio, depois eu vou, né? Eu tô no jardim aqui, então eu falei, depois a gente... Né?
Não, É que então, antes que você o pessoal tava aqui, tipo assim, será que você precisa de alguma coisa? Eu falei, não, deixa que eu tô aqui me virando com o tripé aqui, né? E aí o pessoal foi para casa que tá frio, então daqui a pouco eu vou também. Muito bem. E muito bem. Então, quero reiterar aqui o agradecimento a você, professor Hermes, pela sua disponibilidade no domingo à tarde de falar em caráter quase que emergencial a respeito desse tema, É né? porque começa a votação E, amanhã. Começa a votação amanhã pois no é, Congresso. exatamente. Então, nós temos que continuar nesse tema, vamos produzir esse documento, vamos enviar esse documento para todas as autoridades possíveis, né, demovê-las, mostrar os problemas e mostrar uma alternativa, né, de que já que o trem está andando, então tudo bem, mas esse vagão aqui deixa de lado porque ele tem nitroglicerina aqui dentro, né? Então ele vai criar um problema muito grande. Então separa esse vagão, né? E dessa maneira a gente tentar, né, conseguir, nós temos que nos esforçar ao máximo para conseguir ganhar tempo, né? E provocar o debate, evidentemente, que, pelo jeito, não foi feito, como você bem falou, na década de 20, na década de 50 Não, para o debate 60, né? foi feito, o Esse debate debate, foi feito, o debate foi feito. E foi um debate exaustivo, mas mas virtualmente, infelizmente o debate foi feito, mas infelizmente quando foi retomado, porque o debate foi feito e a tese descentralizadora foi vencida porque foi colocada na LDB 61. Mas veio o regime militar, depois a redemocratização, quando o Fernando Henrique assume, traz de novo a mesma ideia da LDB, só que com modelo centralizado, que vai ficar mais acentuado com o Haddad. Nós vamos ter que corrigir esse pois rumo, é, entendeu? pois é. Nós Mas vamos ter que corrigir esse essa rumo. PEC essa PEC de que ano que é? 2015, né? Essa PEC, né? Então, essa PEC, atualmente a relatora é a professora Dorinha. Tá, ela vem em 2015, né? Eu preciso ver agora, Pois checar é. a data certa aí. Mas é uma PEC E recente, né? não, não me parece que tenha sido bem debatida. Parece que foi empurrado assim agora para aproveitar Não essa foi, veja bem, pandemia. não, debate Então, teve sim, debate você teve, que está teve acompanhando várias, melhor, né? não, teve várias audiências públicas, tá? Só que você sabe como é que é esse debate, né? É um debate aparelhado, né? É um debate que eles trazem a claque Pois é, de uma só ala, e aí prevalece o mesmo um tom. Porque a gente vive hoje, ô Thomas, uma democracia de um tom só, não é uma democracia multicor, é, é uma democracia eu de um só estive tom. já eu estive já em sala de audiência pública por umas 2 ou 3 vezes com o nosso grupo conservador para nos contrapormos democraticamente com argumentos aos assuntos que estavam em voga. E simplesmente fomos colocados para fora da sala, fomos expulsos da Exatamente. sala, com gritaria, com achaque verbal, né? E eu fiquei assim, meu Deus do céu, eles falam em democracia, é assim? Desse É, jeito? o debate É plural duro, né? houve nos anos 20. Nos anos 20 foi um debate plural forte, haviam dois grupos distintos de debate. Depois da Era Vargas, houve também um debate com muita força dos dois lados, tá? De vários lados. Agora, depois, com a redemocratização, o debate ficou com unitom e não multitom, não multicor. Agora a gente precisa resgatar, já que agora o movimento conservador no Brasil está crescendo, agora a sociedade está se tornando, está fazendo contraponto à hegemonia da esquerda durante todas essas décadas, é o momento da gente retomar essa discussão. Entendeu? Sim. E Está fazer os rumos aprendendo, né? A adequados. sociedade está aprendendo. E fazer os A rumos esquerda adequados. faz há 40 anos, né? Os conservadores, estão fazendo, a partir de 2013, a trancos e barrancos, né? Aprendendo alguma coisa. A fórceps, né? Fazendo a fórceps, né? Né? Mas estamos indo bem. Vamos lá. Claro. Né? Temos que agora conseguir evitar a aprovação do caráter permanente. Depois, aí sim, aí a gente vai poder fazer alguma coisa. Exatamente.
Quem sabe, né, ao longo desses 10 anos, a gente consiga trazer todo o projeto federalista para ser pautado pelo povo brasileiro, que esse que é o importante, Exatamente. né? E aí, aí realmente a gente para discutir questões de varejo e E acerta o vai para Brasil pelo atacado. atacado de uma vez, tá? E resolve de uma vez a coisa toda, né? Mas é isso. Exatamente. Professor Hermes, muito obrigado. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Reitero o caráter de emergência e necessidade de encaminhar esse vídeo a mais e mais pessoas, distribuir nos seus grupos de WhatsApp, etc., né? Porque o tema é gravíssimo. Vocês não fazem ideia de quanto isso é grave. Ou se fazem ideia, vocês têm que levar essa preocupação emergencial para todos os seus demais relacionados. Ok? Um grande abraço a todos. Professor Hermes, saia do frio, vai para o quentinho, para a lareira, né? Isso. Obrigado, E viu, vamos que Thomas? vamos. Ótimo domingo, resto de domingo para todo mundo. Um grande abraço, ótima semana também. Tudo de bom Muito, e Deus muito, proteja a todos. muito obrigado. Deus abençoe.